Em Acompanhante Perfeita, Iris, vivida aqui por Sophie Thatcher, e Josh, vivido por Jack Quaid, eles vivem um romance digno de cinema. Após se conhecerem no mercado, os dois rapidamente se apaixonam e embarcam em um relacionamento intenso. Para aproveitar um final de semana especial, eles viajam para uma luxuosa casa de campo com amigos, buscando descanso e diversão. No entanto, o que deveria ser um retiro tranquilo se transforma em um verdadeiro pesadelo quando uma revelação inesperada muda tudo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel Oliveira, sejam bem-vindos a Tem Coragem Não. Hoje vamos falar sobre um filme recém-lançado que quanto menos você souber antes de assistir ele, melhor vai ser a sua experiência. Por isso eu prometo aqui segurar o máximo para evitar spoiler, mas já adianto que vai ser um pouco difícil porque o filme tem muito spoiler até no trailer. Então, se você não tolera nem a menor dica, recomendo que pode parar por aqui. Porém, se você consegue lidar com algumas informações gerais, isso sem comprometer a sua surpresa, pode seguir tranquilo. Então, bora lá? A ficção científica sempre teve um caso de amor com robótica e inteligência artificial desde os primórdios do cinema. E hoje em dia, com essas tecnologias se tornando cada vez mais reais, é claro que o cinema ele vai acabar refletindo os nossos medos, as ansiedades e isso em torno delas. Esse movimento recente tem gerado muitos filmes do gênero, alguns bons, outros nem tanto, né? Por exemplo, Subserviência com a Megan Fox, que é ruim pra caramba, né? Mas este aqui, meus amigos, totalmente diferente. A Acompanhante Perfeita se destaca e se prova um verdadeiro acerto no quesito de filmes de inteligência artificial. O que mais me fascina em alguma ficção científica é a capacidade que eles têm de fazer alguns comentários inovadores sobre o futuro de tecnologia e, ao mesmo tempo, que ele vai traçar aqueles paralelos com a questão do nosso dia a dia. Esse filme ele faz isso muito bem, ele entrega um entretenimento dinâmico, sem aquele tempo morto, sempre avançando a trama com algumas surpresas que são bem dosadas, mas o que me impressiona aqui é como ele consegue construir a narrativa dele, que ele vai sempre equilibrar os elementos que a gente já conhece do gênero, né, com alguns detalhes que são bem criativos e que são a identidade única dele. Aqui vale destacar o trabalho de Drew Hancock, que ele estreia como roteirista e diretor desse filme. Apesar de ser um novato nessa posição, em questão de diretor, ele já tem algum currículo já bem grande com questão de audiovisual. E dá pra perceber que ele tem segurança na hora que ele está conduzindo a história. Em vez de ele tentar algo grandioso, algo ambicioso, ele escolheu um caminho mais intimista, focando em um núcleo reduzido de personagens, e isso num ambiente isolado. E isso acaba dando aquela sensação de claustrofobia. A partir disso, ele acrescenta algumas camadas próprias à trama e ele vai criar um contexto que é rico e envolvente. É interessante notar que antes da estreia, algumas informações sobre o filme ele parecia um pouco conflitante. Se era comédia, se era suspense, ficção científica, e isso gerou algumas dúvidas sobre onde é que ele ia se encaixar. Mas, surpreendentemente, o Hancock ele consegue unir todos os elementos de maneira coesa, sem que pareça algo forçado ou jogado na trama sem propósito. O roteiro ele apresenta algumas regras claras para o universo e o que mais importante é que ele respeita essas regras. Tudo que é estabelecido vai ter uma função dentro da narrativa, seja para mover a história adiante ou para criar alguns obstáculos que são críveis aos personagens. Agora, claro, nenhum roteiro é perfeito. E aqui também a gente vai ter alguns tropeços. Nada que vai comprometer a experiência, mas tem alguns detalhes lá, como uma sequência de abertura, que poderia ter sido melhor resolvido. Também tem uma escolha narrativa, que às vezes ele dá uma pista maior do que poderia ter dado, poderia ter segurado um pouquinho, na minha opinião. Acredito que pode ter sido intencional. E ele tenta brincar com essas expectativas do público, mas na prática ele acaba entregando mais do que ele deveria. Mesmo assim, o saldo do filme é muito positivo. A Acompanhante Perfeita tem algumas ideias próprias muito boas, se diferencia dentro do gênero e ele consegue equilibrar bem o entretenimento e a reflexão. O Hancock aqui ele não tenta inventar demais, ele usa a câmera de uma maneira bem eficiente e ele ainda adiciona aquela pitada de sátira e humor. O resultado é um filme que entretém, provoca pensamentos e deixa espaço para você poder refletir sobre alguns temas que são abordados dentro da trama. E por falar em reflexões, esse filme ele vai levantar algumas questões que são bem instigantes, bem interessantes, e acredito que muitos vão até acabar associando a temática de Black Mirror, né? Especialmente pela forma como ele vai abordar a relação de tecnologia com alguns dilemas éticos que ele vai trazer dentro do filme.
Mas, além dessa discussão, o filme também vai trazer uma leitura bem crítica sobre alguma dinâmica de controle e abuso em relacionamento. Sem se aprofundar demais no texto, ele nos dá um material suficiente para pensar como essas relações elas se formam, elas se perpetuam, seja na ficção ou na realidade. No final das contas, o que a Acompanhante Perfeita ela nos propõe é um debate interessante em até que ponto a tecnologia ela pode nos servir sem dominar a gente. E o que é mais assustador ainda é que será que em algum momento a inteligência artificial ela pode se tornar mais humana do que a gente mesmo? Iris, acorda. O que você tá fazendo? Desliga ela logo! Do que ela tá falando, Joyce? Mas sim, vocês assistiram o filme? Se vocês assistiram, gostaram, vocês pretendem assistir? Quero saber aqui da sua opinião. Deixa nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal para mais análises como essa. Então, galera, tô ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.